Olá, seja muito bem-vindo ao Physics in Box, aqui é o professor Carlos Mainardes e hoje estamos iniciando uma nova série sobre gravitação universal. Você pode ver essa bela imagem que eu coloquei ali, que aparecem quase todos os planetas, está faltando Mercúrio, e aparece lá escrito no cantinho Plutão, que na verdade nem é mais um planeta, ele foi rebaixado a planetoide apenas. Existem alguns critérios de classificação que a gente pode discutir aí numa outra aula, beleza? Então olha só, mas essa imagem que você vê dos planetas orbitando em torno do Sol, que seria o sistema heliocêntrico, nem sempre foi assim. Por muito tempo se acreditava que a Terra estava no centro desse sistema. Então o nome sistema gel de terra, geocêntrico. Então você vê ali uma imagem que coloca a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, etc. Orbitando todos em torno da Terra. Esse sistema aí, ele ficou em voga por muito tempo. Bom, mas nesse sistema então, para que você tenha ideia, nós temos aqui o Aristóteles, que é de 384 a.C., um grego, e ele relatava então o sistema, no caso, como sendo geocêntrico, confirmado logo abaixo por Ptolomeu, 70 d.C., e no caso, quem teve coragem de colocar que o sistema não funcionava exatamente daquele jeito, então propondo que o sistema era heliocêntrico, foi o Copérnico. Aqui eu coloquei a data de falecimento, 1543, porém o Copérnico ele acreditava que as órbitas, no caso, eram circulares. Então as órbitas, acreditava Copérnico, que era, no caso, órbitas circulares. E através de cálculos efetuados por Tycho Brahe, que está ali o ano de nascimento, então ele nasceu depois que o Copérnico já havia falecido em 1546, o Tycho, ele em 1605 apresentou cálculos muito precisos sobre os movimentos do planeta Marte. Veja, naquela época o Tycho não usava ainda os telescópios, que foram inventados posteriormente, tá? Então, um dado muito importante. Para aquela época de Tycho Brahe, os cálculos que ele apresentava traziam uma precisão muito grande face a isso que eu coloquei. Bom, em 1571 nasce o Kepler, que com base nos trabalhos de Tycho Brahe, coloca, no caso, as suas três leis, que são as leis que nós consideramos até hoje, que são as três leis de Kepler, certo? E é o que nós vamos, então, mostrar aqui nessa aula. Então vamos lá, dando continuidade à primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. Observa ali o Sol agora, que nós sabemos que o sistema é heliocêntrico, os planetas orbitam em torno do Sol, que a órbita, agora, Kepler, ele descobriu que essa órbita é elíptica e o Sol está ocupando um dos focos. O enunciado dessa lei então diz que a trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Tá? Agora observa aqui o seguinte, no caso, no movimento do planeta, então haverá um período que ele passará perto do Sol e um período que ele passará mais distante do Sol. Bom, essa passagem próxima ao Sol, nós dizemos que quando ele está nessa região, esse ponto mais próximo ao Sol seria o periélio e o ponto mais distante, o afélio, certo? E aí o que acontece? Se nós considerarmos fisicamente essa passagem mais próxima, no caso do Sol, no periélio, nós sabemos, por uma teoria posterior à que eu estou dizendo nesse momento, mas existe a lei da gravitação universal de Newton, em que Newton, eu vou discutir isso aí numa aula mais adiante, hein? Que Newton descobre no caso, a gravitação universal, que os corpos interagem entre si, todos os corpos do universo,
de forma que eles se atraem mutuamente. Então, quer dizer, quando o planeta passa próximo ao Sol, existe uma atração do planeta pelo Sol e do Sol pelo planeta, de mesma intensidade, então em sentidos opostos. Mas veja só, quando o planeta então está próximo do Sol, a força gravitacional, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é mais elevada do que quando ele passa distante. E essa força gravitacional, na realidade, ela faz um papel de resultante centrípeta. E sendo, no caso, uma resultante centrípeta, nós temos um maior valor de força centrípeta, que nesse caso seria, como eu expliquei, a força gravitacional. Isso confere ao planeta mais velocidade no periélio e, no caso, menos velocidade no afélio. Essa informação eu coloco aqui, ó. Então, no periélio, maior força gravitacional. No afélio, diminui essa força gravitacional porque a distância até o Sol é maior. Nós temos, então, maior velocidade no periélio e menor velocidade do planeta no afélio. Se tem mais velocidade, terá mais energia cinética no periélio e menos energia cinética no afélio. Bom, vamos agora apresentar o que seria a segunda lei de Kepler. Então, nós temos aqui o planeta em seu movimento em torno do Sol, que nós já sabemos que é uma órbita elíptica, e quando o planeta então está nesse movimento, o Kepler ele percebeu que o planeta varre no seu movimento uma determinada área num determinado intervalo de tempo. Isso permitiu que ele colocasse o seguinte: o raio vetor, que seria um segmento ou uma reta imaginária que liga o Sol aos planetas, varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo gasto para varrê-las. Isso permite, então, que a gente escreva que a área 1, dividido pelo intervalo de tempo para varrer essa área 1, ela é igual à área 2 pelo intervalo de tempo para varrer a área 2, que é igual à área 3, que você vê aqui, no caso com pouca espessura, dividido então pelo intervalo de tempo para varrer essa área 3. Bom, essa implicação permite também que a gente tire uma conclusão que eu já apresentei para vocês dentro da primeira lei, mas dá uma olhadinha aqui, olha só. Se por acaso a área 1 é igual à área 3, então o que acontece? A área 3, que aqui, digamos assim, tem menor espessura, a área 1 é mais gordinha, elas são iguais. Mas observe que, se nós considerarmos essa figura aproximadamente um triângulo, nós temos que a distância de AB é maior que a distância de EF, porém as áreas são iguais. Isso significa que o planeta, quando estava perto do Sol, percorreu uma distância maior. No entanto, se as áreas são iguais, nós temos então também, é claro, tempos iguais, intervalos de tempo gasto para percorrê-las iguais. Isso faz com que a velocidade, então, no periélio seja igual no afélio, porque no mesmo tempo a distância de A até B é maior que a distância de ir de E a F. Observa aqui que também eu coloco a informação, para você ter ideia que não é uma coisa tão absurda assim, não é uma diferença de velocidade tão grande, mas a maior velocidade da Terra no caso, no periélio, e chega a 30,2 km por segundo, e a menor velocidade 29,3 km por segundo. Então veja aí, cara, o negócio é o seguinte, olha a velocidade absurda que você está nesse movimento, porque nós estamos sobre a Terra e a gente está percorrendo em torno do Sol mais ou menos 30 km a cada segundo. Como somos rapidinhos, não é verdade? Agora o negócio é o seguinte, vou apresentar para você a terceira lei de Kepler. Observa novamente essa imagem aí que contém os planetas orbitando em torno do Sol. E aqui eu quero que você perceba que nós temos uma distância quase que proporcional de Mercúrio em relação a Vênus, de Vênus a Terra, de Terra a Marte. Aí nós temos uma distância um pouco maior para o cinturão de asteroides, que acredita-se foi um planeta que se desintegrou aí, existem algumas teorias que fazem essa colocação. Aí nós temos aqui o
o nosso imponente Júpiter, nós temos aí a uma distância maior Saturno, e na distribuição Urano, Netuno, e lá novamente um novo cinturão, que agora é o cinturão de Kuiper, e ali também uma série de asteroides. E observe Plutão com suas luas, que já não é mais um planeta como eu comentei. Mas o mais importante de ver nessa imagem é que aqui nós temos distâncias que parecem ser regulares, certo? E aqui a regularidade muda. Mas eu coloquei um gráfico que é interessante observar, que esse gráfico ele é um gráfico linear. Mas se você olhar a imagem, retornando à imagem, nós não temos essa linearidade. Então, por que o gráfico é colocado de maneira linear? Tá? Porque aqui o Kepler ele percebeu que quando a gente elevava o período da órbita do planeta, ou seja, o tempo que o planeta demora para fazer uma volta completa em torno do Sol, dividindo pelo cubo do raio, para todos os planetas essa divisão dava uma constante. Então foi uma coisa linda aí que o Kepler percebeu. E isso aqui então implica no seguinte, veja só, eu vou colocar aqui como ele colocou a sua percepção. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Isso então gera essa equação que você vê aqui. T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo, que seria relativo ao primeiro planeta, igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo, T3, terceiro planeta ao quadrado, R3 ao cubo. Então, nós temos essa proporção sendo mantida. Observa aqui, temos também uma tabela que mostra os planetas e aqui o período de revolução e o raio da órbita foram dados em relação à Terra. Então, aqui foi colocado o período de revolução na Terra, ou seja, quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, um ano, e o raio da Terra, que é de 149 milhões de quilômetros aproximadamente, 150 milhões aproximadamente, como sendo uma unidade astronômica. Então, os demais valores, todos eles, foram calculados em relação ao ano terrestre, certo? Então, quando você vê 0,241 anos, que é o período de revolução do Mercúrio, é em relação à Terra. Eu vou mostrar aí como que seria isso, tá? E a mesma coisa com o raio da órbita. Então, observa aqui, eu tomei como exemplo Mercúrio. O ano de Mercúrio demora só 88 dias, ou seja, Mercúrio leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol, e ele é o planeta mais próximo, com 57,8 milhões de quilômetros. Esse seria o raio médio da órbita de Mercúrio. A Terra sabemos que é 365 dias, um ano. Esperamos 365 dias para fazer aniversário, né? E nós temos aqui o raio da Terra de 149,5 milhões de quilômetros aproximadamente. Então, olha só, quando a gente divide 88 por 365, a gente tem 0,241. Por isso que está escrito lá que o ano de Mercúrio é 0,241, porque está colocado em relação ao ano terrestre. A mesma coisa acontece com o raio, 57,8 milhões divididos por 149,5, 0,387 unidades astronômicas, porque para a Terra seria 1. Observa ainda que eu vou substituir esses valores dentro da equação do Kepler, onde, então, a constante que vale para todos os planetas no caso, a razão ou a divisão de período ao quadrado sobre R ao cubo. Estou pegando aqui o período de revolução em relação à Terra e também o raio em função da unidade astronômica. Peguei os valores que eu obtive na tela anterior, 0,241 ao quadrado, 0,387 ao cubo. Você pode, por curiosidade, bater na calculadora. A razão aqui dá 1,02. Te convido, então, né, de repente, se você quiser confirmar, se você nunca fez esse cálculo, pega aqui cada um dos valores de período, eleve ao quadrado, divida pelo cubo do raio e confirme esses valores. O que faz com que nós tenhamos essa constante aqui, K, valendo aproximadamente 1,
e confirmando nesse caso, a terceira teoria de Kepler, ou a terceira lei de Kepler, certo? Então o negócio é o seguinte, muito bom ver você por aqui. Dá um like para nós, que isso ajuda muito o canal. Se você não está inscrito, te convido a se inscrever. Também aciona ali aquele sininho para você ser avisado de todos os vídeos que vão saindo, tá? Tem dúvidas? Coloca nos comentários. E se você tem amigos que também estão estudando essa matéria, Enem, vestibular, prova da escola, etc e tal, compartilha. É muito bom ver você por aqui. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo dessa série sobre gravitação universal. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.